Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gálatas, no capítulo 6, versículo 17. O tema da nossa conferência está aqui. Vamos ver todos juntos? Porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Vamos ler todos juntos, cada um na sua versão. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala conosco pela tua palavra. Fala conosco, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, este é um tema propício para este tempo, porque todos nós temos marcas diversas causadas pela vida comum. Se você tem mais de 15, 20 anos, você já traz consigo algumas marcas distintas. Talvez você traga marcas da sua infância, não é? Não sei o que se passou com você, mas eu tenho algumas marcas da infância, marcas do colégio, marcas da criação familiar, marcas do primeiro emprego, né? Marcas do casamento. Todos nós temos marcas na vida. Até mesmo os adolescentes têm marcas oriundas da criação de seus pais, da vivência do colégio, da vivência em comunidade. Mas aqui nesse texto, meus irmãos, o apóstolo Paulo não trata de marcas comuns da vida, do cotidiano. O apóstolo Paulo trata de das marcas de Cristo no seu próprio corpo, marcas imprimidas na vida do apóstolo, ninguém menos o apóstolo Paulo. E eu quero tratar com você essa noite 3 grandes marcas do ministério de Jesus Cristo, que estão também no ministério do apóstolo Paulo. Nós temos muitas marcas do verdadeiro cristianismo, marcas do verdadeiro cristão. Nós formos elencar, nós temos mais de 10: amor, perdão, fé, compaixão, né? Mas aqui eu quero tratar de 3 marcas, que são marcas distintivas do ministério de Paulo, que são também marcas de Cristo Jesus. As 3 marcas são as seguintes, meus irmãos: o sofrimento, a abnegação e o serviço. Sofrimento, abnegação e serviço. 3 marcas que estão em todo cristão. Todo aquele que se dedica à obra da salvação precisa ter essas 3 marcas. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu quero destacar essa grande marca do apóstolo Paulo, que é sofrer pela pregação do Evangelho, sofrer em prol do Evangelho. Abra comigo sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11. Assim como Cristo sabe o que é sofrer, o apóstolo Paulo soube o que é sofrer pela boa pregação do Evangelho, pela pregação genuína do Evangelho. Veja comigo, 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 16. Paulo relata o seu sofrimento a respeito do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 11,
Veja o versículo 16. Nós vamos até o 32. Todos acharam? 1 Coríntios 11, 2 Coríntios 11, 16. Segunda Coríntios 11, 16. Se você não tem Bíblia, chega junto, tem quem tem uma Bíblia. Amém? E se você tem uma Bíblia no celular, próximo culto, traga uma Bíblia em papel. Faz toda a diferença. Porque na Bíblia em papel não chega mensagem do WhatsApp, nem novas fotos no Instagram, nem ninguém falar com você pelo Facebook. A Bíblia em papel ainda é a melhor que tem. Por mais que o celular, né, nos ajude, mas se faltar a bateria, você está perdido, sem Bíblia. Né? E se você não tem uma Bíblia, fale com o pastor Altair, que ele vai providenciar para você. Amém? 2 Coríntios, capítulo 11, 16, diz assim o apóstolo Paulo: outra vez digo, ninguém pense que estou louco. Mas, se vocês pensam que sim, recebam-me como um louco, para que também eu me glorie por um instante. O que falo dessa confiança, de gloriar-me, não falo segundo o Senhor, mas como por loucura. Porque o apóstolo Paulo tem, por sofrimento, a dádiva de Deus, dar graças por sofrer em nome do Evangelho. Parece loucura, né? Está sofrendo por conta do Evangelho, mesmo assim agradece a Deus por essa dádiva, né? Verso 18: e visto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo tão sábios, de boa vontade vocês toleram os loucos. Vocês toleram quem os escravize, quem os explore, quem os engane, quem se exalte, quem lhes dê bofetadas no rosto. Para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso. Mas naquilo em que outros têm ousadia, e volto a falar como se fosse louco, também eu a tenho. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar. Agora perceba, em perigos entre falsos irmãos, né? Esses são os que dão mais trabalho. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Versículo 29: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado. Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas montou guardas na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha, e assim me livrei das mãos dele. O apóstolo Paulo sabe o que é sofrer por causa do Evangelho. Aqui ele fala de prisões, açoites, perigo de morte, apedrejamento, naufrágio, perigos diversos, fadigas, fome e sede, frio e nudez, preocupações e perseguições. Mas muitas vezes, meus irmãos, uma topada para nós é motivo de deixar a igreja. Ah, meus irmãos, nós não sabemos o que é sofrer
pela causa do Evangelho. Hoje, em muitas igrejas, nós temos ar-condicionado, banco até acolchoado. Nós temos igrejas para escolher a melhor estrutura, o melhor departamento infantil. Mas quem quer sofrer pela causa do Evangelho? Ninguém mais sai aos domingos, às 2:30 da tarde, por conta do sol, para evangelizar. Já notou que até, como é aberto aqui, às vezes dá trabalho de falar, não é? Mas até a Assembleia de Deus está esmorecendo no evangelismo. Antigamente a Assembleia de Deus era um exemplo dos sinais, campanha evangelizadora, né? Os sinais, faixa aberta, pregando Jesus. Hoje você vê, difícil, não é? Porque, meus irmãos, o amor de muitos se esfriará. Nós não sabemos mais o que é sofrer pelo Evangelho, não é? Ah, mas a igreja está calorenta. Ah, mas o meu filho dorme muito tarde no domingo para ir à EBD, não é? Ah, quantas desculpas, meus irmãos, para trabalharmos para o Senhor. Alguns afirmam: estou velho demais. Outros afirmam: estou ocupado demais para trabalhar. Não sei aqui, pastor, mas lá em Piedade eu tenho alguns exemplos assim, de irmãos que querem o conforto, mas não querem o sofrimento, não é? Certa vez eu disse lá aos líderes da nossa igreja, aos diáconos, eu disse: irmãos, quando a gente acerta todo mundo. Agora, quando a gente erra, não erra só o pastor, não, erra todo mundo também. Amém, querido? Aí, né, os irmãos entenderam a mensagem, porque muitas vezes nós temos somente o líder lá sofrendo, enquanto a igreja está descansando em berço esplêndido. Não deve ser assim conosco, meus irmãos. O apóstolo Paulo sabe o que é sofrer, não é? Sabe o que é sofrer. O próprio Senhor Jesus ensinou que de fato significa sofrer por amor à causa de seu Pai. Mas hoje ninguém quer sofrer. Sofrimento não faz parte da vida de muitos crentes. Bastou faltar uma fuga no armário e pronto, começa o desespero, não é? Faltou uma carne que queria, um sapato, um dinheiro para isso ou aquilo, pronto, Deus já não é mais o mesmo. Tem igrejas que, se aproveitando disso, os neopentecostais são experts nisso, né? Aproveitando essa deixa desse tempo, inventou a teologia da prosperidade, que o crente não passa por sofrimento, que o crente não passa pela provação, que o crente que vive em dívidas é porque o gafanhoto, o migrador, o cortador, o demônio está atuando na sua vida, não é? Os apóstolos passaram aperto, inclusive financeiro. O apóstolo Paulo disse: sabe o que é padecer necessidade, mas a gente não pode padecer necessidade. Já notou? A gente não pode padecer enfermidade, porque a enfermidade é do diabo. Não, meus irmãos, não é bem assim não. O apóstolo Paulo nos ensina a em tudo dar graça. Mas enquanto tivermos fôlego a servir o Senhor com alegria, eu vou falar sobre isso mais na frente, amém? Então a primeira grande marca de Jesus e do apóstolo Paulo é o sofrimento pela causa do Evangelho. Como é que está essa marca na sua vida? Você só quer alguém bom? Ou você está para tudo? Reunir os voluntários lá na igreja, deve esse nome, voluntário, que é bonito, né? Mas não existe voluntário na igreja. Na igreja todos são devedores. Amém? Amém? Amém. Todos são devedores na igreja do Senhor, porque até aquilo que você fizer amanhã já foi recompensado na cruz. Porque dinheiro algum paga a vida eterna, não é? Reunir os irmãos, e lá tem alguns irmãos que gostam de servir à maneira deles. Aí eu disse: meus irmãos, vamos chegar ao tempo
em que não precisaremos mais dos irmãos que servem do jeito deles. Eu quero aqui pessoas enviadas por Deus, prontas para tudo. Porque não é somente o pastor que tem que estar pronto para tudo. Para puxar um banco, uma cadeira, para arrumar, para botar uma cortina, né? Para estar na obra. Não. Essa tarefa é de todo mundo. E na igreja, no colégio apostólico, tem ninguém maior do que Jesus, que veio para lavar os pés dos seus discípulos. Então, aí os irmãos disseram assim: realmente, pastor, tem irmão que só quer servir como quer. Aí eu só vou para a sala do departamento infantil se for assim, se for no horário tal, só dou a aula se for do meu jeito. Não, esse tipo de gente a gente não quer aqui. Não adianta, só quero aqui gente pronta para tudo, comigo, remando, mesmo barco. Se afundar, afunda todo mundo junto. Mas também se chegar na linha, não é? No porto seguro, todo mundo está salvo. Tá bem, querido? Sofrer pela causa do Evangelho. Não é? Tem pastor que não quer mais sofrer, não, viu? Sabia disso? Vários pastores ligaram para mim: pastor Henrique, veja uma igreja. O pastoreado, eu tenho igreja, né? Sou dono de igreja, mas tem uma igreja que eu posso indicar a você? Aí ele pergunta: quanto é o salário? Só olha, rapaz, a igreja lá está passando uma dificuldade, um aperto, mas pode ter certeza, você trabalhando, a igreja vai honrar você. Ah, não dá para mim não. Teve um pastor que disse: eu não vou pagar para trabalhar. Eu lembro até hoje, meus irmãos, minha primeira prebenda na igreja foi R$500. Aí eu olhei assim e eu digo: se o Senhor tem isso para mim, o Senhor me sustentará nas outras coisas. Trabalharei do mesmo jeito. Você chegar lá na igreja, não tem um irmão que diga assim: o pastor hoje trabalha diferente. Não. Desde o primeiro dia da posse até hoje, do mesmo jeito. Tendo pré-venda, tendo gente, não tendo gente. É do mesmo jeito, porque o Senhor já me recompensou. Você tem sofrido pelo Evangelho? Ou você está só no ventilador, no ar-condicionado, vendo o povo trabalhar? Não pode ser assim. Das grandes marcas do apóstolo Paulo é o sol. Amém, queridos? Essa é a segunda marca, que é distintiva do apóstolo Paulo. Ele aprendeu com Jesus: a abnegação. A abnegação é a capacidade que o indivíduo tem de deixar a sua vontade para fazer a vontade de outra pessoa. É basicamente isso, né? Você é abnegado, você deixa de lado os seus interesses, ou você quer somente o que você quer? O apóstolo Paulo deixou sua carreira pelo Evangelho. Hoje eu estávamos numa igreja hoje em assembleia, e ao final o pastor me confessou: Deus me chamou para o ministério, mas eu sou engenheiro numa grande empresa, e eu estava doente por 3 vezes e recebi o diagnóstico de síndrome de burnout, estafa, estresse, né? Sabe o que ele fez? Ele disse: estou deixando o trabalho em dezembro, vou servir somente no ministério. A vista de muitos é loucura, meu irmão. Deixar plano de saúde, participação nos lucros, cesta de Natal no final do ano, chefe não sei do que, não é? Olha, 13º, férias, deixar toda a proeminência, a carreira construída. Ele dizendo assim: eu vou para o ministério, trabalhar somente no ministério. Mas hoje é muito comum fazer o contrário: vou deixar o ministério para ganhar dinheiro. É muito comum isso, meus irmãos. É muito comum hoje o interesse antes do chamado. Mas, meus irmãos, veja o que o apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios capítulo 6,
Voltem aí umas páginas. 2 Coríntios 6, 1. Lembre-se que o apóstolo Paulo deixou a sua carreira de lado, né? Para seguir a carreira que lhe foi proposta pelo Senhor. Mas perceba o que ele diz aqui, 2 Coríntios 6, 1. E nós, na qualidade de cooperadores com Deus, né? Com Ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Agora veja o versículo 3. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o mistério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus. Sabe o que é um ministro, irmão? É aquele que primeiro rema no barco, é aquele que primeiro trabalha, é aquele que primeiro serve. Liderança servidora. O ministro é aquele que ficava nos antigos barcos gregos, lá no porão. Você já assistiu um filme assim, né? Em que os escravos ficavam lá no porão e na batida do timoneiro, do bumbo, né? Eles remavam, todos juntos, na batida do bumbo, né? Pronto, aquele é o ministro. O apóstolo está dizendo assim: nós estamos diante de vocês como servos de vocês, recomendamos a nós como ministros. Hoje, meu irmão, minha irmã, está difícil, viu? Está difícil a abnegação, deixar muitas convicções de lado para amar somente a Jesus. Está difícil, não é? Nós temos visto como o mundo cada vez mais ama o pecado, como cada vez mais os homens são deixa eu agora a palavra na minha mente, né? Como eles perseguem seus próprios desejos, suas aspirações. Não há quem nos segure, não é assim? Mas o Senhor, quando nos chama para o serviço, meus irmãos, Ele diz assim: aquele que quiser vir após mim, o que é que diz o texto? O que significa negar a si mesmo? Hein? Deixar de lado. Deixar de lado o quê? O que foi que você deixou de lado para seguir a Jesus? O que foi que você deixou de lado para percorrer esse caminho de salvação? O que foi que Ele tirou das suas costas para você perseguir esse caminho de salvação? Uma das grandes marcas de homens de Deus, mulheres de Deus, é a abnegação. Meus irmãos são pessoas maravilhosíssimas que devem estar do nosso lado. Pessoas abnegadas. Como é bonito ver irmãos e irmãs que dizem assim: larguei tudo para servir ao Senhor. Estou pronto para servir, não é? Às vezes nós damos muita ênfase a títulos. Certa vez o irmão disse: não, pastor, não faça isso não. Isso não é coisa de pastor. Isso não é coisa de pastor, não é coisa de ninguém, irmão. Porque se o pastor não pode fazer, então ninguém pode fazer, não é? Porque se os apóstolos faziam muito mais do que nós hoje, percorriam aldeias, né? Centenas de quilômetros a pé, passavam privações. Jesus fez 2 multiplicações, né? De pães e peixes. Jesus pergunta aqui: o que vocês têm para comer? Eles vão procurar entre a multidão que tem para comer, porque eles não têm o que comer. Não é assim? Meus irmãos, nós damos muita ênfase aos títulos, né? A fulano é médico, é advogado. Olha, eu tenho visto médicos servindo, advogados servindo, profissionais liberais, empresários, abnegando tudo pela causa
Louvado seja Deus por esses homens e mulheres que Deus tem levantado. Portanto, meus irmãos, a primeira marca que eu destaquei essa noite foi o quê? Qual foi a marca? Diga sofrimento. Diga comigo. Sofrimento. A segunda? Abnegação. O que é que você pode deixar com Jesus? Né? Mas eu não gosto de fulana. Ela é a líder, eu não vou. Não, deixa de lado isso. Vai servir o Senhor com alegria. Não é? Mas eu não gosto do ministro Beltrano, porque ele, isso e aquilo. Vai servir com alegria, Cristo do seu coração. Você está servindo a Cristo. Amém, querido? Sirva com abnegação. Deixa de lado tudo que você possui pelo Mestre. Mas existe uma outra marca, também distintiva no ministério do apóstolo Paulo, que ele aprendeu com Jesus Cristo, que é a marca do serviço. Mão no arado. Sabe o que é isso? Sabe o que é trabalhar prol do Evangelho? Meus irmãos, o que tem de gente hoje querendo cargo, mas não quer trabalhar. Também estava conversando com o pastor Batista antigo. Só olha, meu filho, aprenda, viu? Batista ama cargo, mas não gosta de trabalhar. O que é, rapaz? Aí eu fui para o ministério, é verdade. Olha que dificuldade para encontrar gente para servir, meu irmão. Não é? Que dificuldade hoje. Antigamente, os adolescentes passavam o dia inteiro na igreja. Eu fui adolescente na igreja, embaixador do meio. Me converti na embaixada do pastor Manassés Paim, não é? Lá nos vídeos de 1999, a gente passava o sábado inteiro. Eu chegava em casa, o pessoal lá de casa dizia: vai morar na igreja? Olha, aprendi a tocar, cantar, tocar panderola, percussão, bateria, baixo, violão. Tudo que eu sei hoje acerca do ministério, acerca de Deus, eu aprendi na igreja servindo o Senhor. Fui forjado na sala da escola dominical. Depois me tornei professor. Fui músico na igreja. Depois fui líder de músicos na igreja. Tudo que eu aprendi e sei hoje, teve na igreja, um trabalho, serviço na igreja. Mas hoje está difícil, porque os próprios pais, muitas vezes, não são exemplos para os seus filhos em casa. E são os primeiros a dizer: hoje não, meu filho, estou muito cansado. A gente estava com um dilema lá na nossa igreja, se a gente cortava o culto da manhã ou não. Porque eu já estava de mãos atadas, chamava os irmãos para EBD, principalmente as crianças, os adolescentes. Sabe qual era o maior problema? Não eram as crianças e os adolescentes, eram os pais. O pai sempre dá desculpa: porque estuda a semana toda de manhã, está tão cansadinho. Ô meu irmão, passa 5, 6 dias na escola, vem um dia para a igreja. Você acha que a igreja vai desconstruir tudo que ele aprende de ruim na escola? Porque a escola hoje é um antro de prostituição e de tudo que não presta. Vá na escola do Estado, seu filho, da prefeitura, você vai ver que muitas vezes o professor graduado, pós-graduado, está ensinando a ele e a ela. Estou dizendo que todos os professores são assim. Estou dizendo que existe isso na rede. Não é? Aí a mãe está dizendo: meu filho está tão cansadinho. Ai, tenho pena de acordar. Pode ter certeza, quando ele crescer, ele não vai sentar no banco para cultuar o Senhor. Não tem escapatória. Porque é do pequeno que se faz o grande. Então, ensina o teu filho a deitando, comendo, saindo, andando, correndo. Ensina o teu filho, não querido Deuteronômio, não é? Mas, meus irmãos, está difícil hoje. Serve, não é? Um diácono chegou para mim e disse: pastor, já faz 4 anos que eu não estou servindo na igreja. Eu acho que o senhor está botando a mão para eu não ser eleito.
Aí eu olhei para ele na frente do diácono, não tenho muita papa na língua, não sou apadrinhado de ninguém, não sou filho de não sei quem. Aí eu disse: meu irmão, o irmão é do conselho fiscal, o irmão não é diácono, o irmão quer servir onde? Diga onde o irmão quer servir. Agora, onde o irmão disser que quer servir, sirva, porque hoje o irmão é o mais ausente e o que menos trabalha. Aí ele olhou para mim, os olhos regalados, né? Eu disse: amém, meu irmão. O irmão quer trabalhar, tem serviço. Estou trabalhando dobrado, por mim e pelo irmão. Agora, se quer trabalhar, tem trabalho, meu irmão. Agora, se quer o microfone, porque tem diácono que só quer microfone. Se quer o microfone, meu irmão, você não foi chamado para isso não. Foi chamado para o serviço. Pode pregar? Pode. Mas não é a sua primeira tarefa. Vamos servir, como eu, lá arrumando as cadeiras do café, arrumando, varrendo o chão, sendo o último a sair, o primeiro a chegar. Vamos servir primeiro? Aí depois chega no microfone. Mas até lá tem que, olha, suave, filha, camisa, não é? Meus irmãos, marca distintiva do apóstolo Paulo: serviço. A mãe de Tiago e João chegou para Jesus e disse assim: mestre, deixa que o meu filho sente à tua direita e à tua esquerda. Olha, quando estiveres lá no teu reino, não é? Há uma cadeirinha para uma cadeirinha para outra, proeminência, visibilidade. O que foi que Jesus disse? A mãe, aquela mãe, não me compete, não é? Que o sente à minha direita e o sente à esquerda. Não me compete. Agora, tem uma coisa: cálice que eu vou beber, eles não beberam. Não beberam. Não é? Quanta gente querendo proeminência, status, visibilidade, tanto serviço para se fazer na igreja, né? Mas eu tenho 40 anos de igreja, não importa. No reino de Deus todos nós somos iguais. O membro que chega hoje é o mesmo que tem 40 anos. Por mais que a gente respeite, que a gente ame, o irmão fundador da igreja, mas o que chega hoje tem o mesmo voto e a mesma voz. Na Assembleia os dois são iguais. No serviço também. Eu fui criado, né, numa igreja que para participar do grupo louvor tinha que passar 2 anos primeiro de teste no banco. Para servir o Senhor tinha que passar mais 1 ano, porque o novato não podia trabalhar. Olha, não, irmão. Hoje, não tenho dúvida, hoje, a maioria dos servos mesmo que nós temos na nossa igreja, a maioria, são novos, vindo de outras igrejas, se convertidos e vindo de outras igrejas, novos. Porque muitos antigos estão na rede, descansando na sombra. Aí vem reclamar do novinho que chegou agora e quer trabalhar. Não aceito não. Porque ele está comigo na mão do arado, colocando a mão no arado. Ele está, né, se esforçando comigo ali na recepção, sabe? No café da manhã cortando a melancia. Porque tem gente que só quer chegar para comer. Entra na fila, nem o prato guarda, nem o prato lava, nem o prato joga fora. Mas quer comer e ir embora. Aí hoje eu tenho uma equipe muito boa. São os últimos a sair comigo, viu? Porque eu tenho que dar um exemplo. Porque você só pode cobrar se você é o primeiro, né? O Senhor Jesus disse assim: aquele que quiser servido, que sirva a, diga a todos. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Amém, queridos? Amém. 3 marcas distintivas, marcas cristãs, marcas do bom discípulo. O primeiro delas, sofrimento. Sofrimento. Está fraco. Sofrimento. Abnegação. Serviço. Como é que está seu coração? Como é que está o seu serviço? O departamento infantil está precisando de você. O Ministério da Oração também. O Ministério de Oração das Igrejas Batistas são compostos majoritariamente pelas mulheres. Os homens gostam de orar. Tem que servir, irmão. Tem que estar o joelho no pó. Tem que orar, meu irmão. Tem que orar, viu? Para vencer, tem que orar.
não é? Ou não, aqui é diferente, os homens, porque lá as mulheres são majoritariamente mulheres de oração. E disser assim, vamos orar para os homens? Não, tem que ter um churrasco, tem que ter um negócio. Mas a mulher não, está de 7 horas da manhã, no sábado, orando pela igreja, pelo pastor. Dou graças a Deus para aquelas sempre, para aquelas mulheres. Que bênção, né? Dou graças a Deus pelos homens também. Mas a gente precisa aprender com as mulheres. A gente precisa orar mais. Serve bem mais com alegria, né? Trabalhando muito fora, trabalho mais ainda dentro da igreja. E essas marcas sejam na minha vida e na sua. Por quê? Aquele que vem virá, pedirá contas do nosso trabalho. Tudo que Ele colocou nas nossas mãos, pedirá contas. Que você seja achada pelo Senhor, encontrada fiel. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos chamou para a salvação. O Senhor nos chamou à salvação, nos chamou ao serviço a Deus, nos chamou à abnegação, nos chamou para o sofrimento, Senhor.